Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, dia 23 de setembro, teremos jogos pela Copa do Brasil, pela Libertadores, teremos também um jogo do Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, teremos o jogo entre Atlético Paranaense e Colo-Colo, Furacão jogando em casa contra o Colo-Colo, os dois com 6 pontos, uma disputa direta pela liderança do campeonato. E para o Atlético Paranaense, tem este jogo em casa, joga o próximo em casa também contra o Jorge Wilstermann, que foi o adversário que o Atlético Paranaense ganhou na volta da Libertadores, e fecha a sua participação na fase de grupos jogando contra o Peñarol, fora de casa. Então, o Furacão não pode deixar para decidir contra o Peñarol a sua classificação. Então tem que definir nesse jogo contra o Colo-Colo e contra o Jorge Wilstermann, que aí vai lá para jogar contra o Peñarol, mais tranquilo, mais relaxado, já classificado, de repente apenas para decidir quem vai ser primeiro ou segundo colocado. E é desse jogo que a gente vem falar agora, fazer uma análise básica, dar uma passada rápida no que a gente pensa sobre esse jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui na descrição. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, e se quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal. Então vamos lá, olha, na sexta rodada, tá aqui, sexta rodada, dia 20/10, a gente vai ter tivemos meio de semana passado com Libertadores, teremos essa semana com Libertadores e a próxima também com Libertadores. Depois vai dar uma pausa e só no dia 20/10 o Furacão volta a jogar. Só que nisso o Furacão também não vai ter muito descanso. Por quê? Tem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil se define essa semana os times que vão para as oitavas. E o Furacão entra nas oitavas de final. Então, nesse espaço de tempo, acredito que não vai ter Libertadores, acredito que encaixem, acredito eu, que encaixe a Copa do Brasil. Se não encaixarem a Copa do Brasil aí, nesse período, vai ficar complicado, porque depois o Furacão passando, e vai passar, vai para as oitavas de final, como é que vai fazer para encontrar data para encaixar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores? Então eu acredito que nesse espaço aí se faça as oitavas de final da Copa do Brasil e de volta. Então não vai ter sossego. E o Furacão começou muito mal o Campeonato Brasileiro, muito mal, ainda está muito mal no Campeonato Brasileiro, está na parte de baixo da tabela, está muito próximo da zona do rebaixamento, mas tem aí umas movimentações, alguns jogadores chegando. Se eu não estiver enganado, parece que o Atlético Paranaense está contratando aí o Kaiser, o centroavante. Bom centroavante, não é a princípio nenhum craque ainda, mas é um cara que sabe fazer gol, ele tem presença diária, e diferentemente de alguns que eu escutei falar, televisão, até no WhatsApp, para mim o Atlético Paranaense precisa de centroavante, sim. Precisa de centroavante. Na verdade, precisa de atacantes. Precisa
de meio de campo, de ligação, de criação, que para mim o grande problema do Atlético Paranaense mais nítido é o meio de campo, mas o Atlético está trazendo jogadores aí. O Atlético está montando um elenco, um time que na raça, embolando tudo, vindo e vai encaixando, é o que diz de trocar o pneu com o carro andando, é o que o Furacão está fazendo. Tem a sua política de gastos, uns concordam, outros não, mas alguma coisa tinha que ser feita, porque um time do tamanho do Atlético Paranaense em 3 campeonatos, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil que eu vou entrar, do jeito que estava se caminhando, era muito pouco. Então, tô vendo até alguns torcedores do Atlético Paranaense já ficando muito animados. Eu peço para esperar, calma, devagar, para não se iludir. Tem que dar tempo ao tempo, porque senão o Atlético Paranaense traz 4, 5, 6 jogadores, acha que vai botar ali e vai florescer, vai dar tudo certo. Pode acontecer, mas o normal não é acontecer, é ir aos poucos. Então, o Atlético está aí procurando melhorar. O que complica um pouco é que a situação do Campeonato Brasileiro não é das mais confortáveis. Essa é a verdade. Então isso pressiona muito por causa de Libertadores e Copa do Brasil. Esse jogo contra o Colo-Colo é justamente aquele jogo que o Furacão pode definir muitas coisas para frente. Porque o Colo-Colo também tem 6 pontos. Só que o Colo-Colo não vive um momento dos melhores. Seu centroavante lá parece que está com problema, não sabe se joga ou se não joga, não vem de uma sequência muito boa. Ou seja, o momento do Colo-Colo não é dos melhores. Vai jogar fora de casa. O Colo-Colo também tem um tabu que parece que não ganha aqui no Brasil há pancada de tempo. Então o Furacão tem uma grande oportunidade para ganhar o jogo, fazer 9 pontos, deixar Colo-Colo, Penharol e Jorge Wilstermann embolados um com o outro, porque depois tem um outro jogo contra o Jorge Wilstermann, que é o carimbo da classificação, que já é na próxima roda, já é na próxima semana. Então tem esse jogo contra o Colo-Colo. Depois tem o jogo provavelmente do Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Depois o Atlético Paranaense joga no sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Se ganha do Colo-Colo, que eu vou torcer muito e acredito que possa ganhar, tem a chance que o Colo-Colo não é nenhuma galinha morta, tá? Não é nenhuma galinha morta. Vai ter que jogar, vai ter que correr, vai ter que lutar para ganhar. Mas tem condições, jogando em casa, tentando impor o seu futebol. Colo-Colo está longe de ser um dos candidatos a título. Pode ser um candidato a passar de fase, mas não a título. Então o Atlético Paranaense tem todas as condições de ser o primeiro colocado do seu grupo. Para isso tem ganhado o Colo-Colo. E como eu falei, para mim o Atlético Paranaense ganha do Colo-Colo. Vai ser fácil, vai ser difícil? Acredito que vai depender muito do desempenho do Atlético Paranaense. Vai depender mais do Furacão do que do Colo-Colo, da maneira como ele vai se comportar. Ele tem que se impor. Tem que se impor. Pode ter aí alguns jogadores de volta. Parece que o Cittadini, que não estava jogando, já pode ficar à disposição. É mais um jogador à disposição. O elenco está começando a encorpar. Tem aí
com o novo treinador, né? Não sabe se vai ser efetivado, não sei se já foi efetivado, se ainda não foi, se ainda está em fase de teste, mas ele tá indo, ganhou na Libertadores aí. Jogadores, acredito eu, que estão abraçando o treinador, e isso é legal, um cara novo, mas se tiver competência, lógico que ele é novo, vai faltar experiência para alguma coisa, não adianta, ele tem 500 anos de clube, beleza, ele pode ter 500 anos de clube, mas a idade dele vai faltar experiência. Experiência você não compra, experiência você se conquista. E geralmente se conquista trabalhando, com o tempo. Então não adianta vir falar, ah, não, ele é novo, mas é muito experiente. Não é. Não é. Eu não estou desmerecendo, mas não é. Experiência não se compra. Ah, me dá 15 anos de experiência, vai lá e compra. Não compra. Todo mundo sabe disso. Então vai ter coisas que ele vai falhar, ele vai olhar de uma maneira, mas muitos gostam dele, a própria torcida gosta do treinador. E abraçando, legal, isso já aconteceu em vários times. Que o treinador saiu, o auxiliar chegou, jogadores se fecharam com o auxiliar ali e foram campeões assim. Então, o que o Furacão está fazendo não é nada normal. Mas os jogadores têm que se dedicar para deixar o treinador tranquilo. Então esse jogo contra o Colo-Colo é importante, porque o Atlético Paranaense ganhando, ele vai a 9 pontos. Depois ele tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia, em casa também. O Atlético Paranaense vai fazer 3 jogos na sequência em casa, 2 pela Libertadores e 1 pelo Campeonato Brasileiro. Então joga contra o Colo-Colo, ganha. Vai para esse jogo contra o Bahia, podendo ter um relaxamento maior, podendo até poupar alguém. Apesar do Atlético Paranaense estar precisando muito do resultado, porque o Bahia está na zona de rebaixamento. O Bahia vai para esse jogo babando, querendo ganhar de qualquer maneira. E olhando a tabela, o Bahia ganhando, ele passa o Atlético Paranaense e bota o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento, se eu não estiver enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, tô olhando aqui, ó. O Atlético Paranaense está com 11 pontos no Campeonato Brasileiro. O Bahia está com 9. Se o Bahia ganha do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro no sábado, vai a 12. O Atlético Paranaense troca de lugar com o Bahia. Na verdade, pode colocar o Curitiba para baixo, o Atlético Paranaense pode descer, só que tem Botafogo com 10 pontos, Bragantino com 10 pontos, Curitiba com 11 pontos. Então, o Atlético Paranaense vai para esse jogo do Campeonato Brasileiro também com a necessidade de ganhar. Porém, vai muito mais leve se ganhar do Colo-Colo. Então esse jogo contra o Colo-Colo é fundamental para as pretensões do Atlético Paranaense. Porque se o Atlético Paranaense não consegue um resultado legal, já vai uma pressão para o jogo contra o Bahia. O Atlético Paranaense está na parte de baixo da tabela. Aí tem que ganhar do Bahia de qualquer maneira. Na verdade, o Atlético Paranaense tem que ganhar do Bahia de qualquer maneira no Campeonato Brasileiro. Para ir para o jogo contra o Jorge Wilstermann, para definir a sua classificação na Libertadores. Então, quarta, sábado e a outra quarta vai definir muita coisa para o Atlético Paranaense. Muita coisa. Então é por isso que esse jogo, o Atlético Paranaense tem que dar vida para ganhar do Colo-Colo. Para depois, quando pegar o Bahia em casa, ter uma tranquilidade a mais, porque aí já está vindo de 2 vitórias. Jogou contra o Jorge Wilstermann, ganhou fora de casa, e pega o Colo-Colo, ganha, já vai para esse jogo contra o Bahia com a estima melhor, jogadores mais tranquilos, podendo até dar uma mexida aqui ou outra para poupar algum jogador, para se classificar na outra semana, porque depois tem Copa do Brasil e lá contra o Peñarol já vai classificado. Então, o Atlético Paranaense tem que entrar muito concentrado, foco a vitória,
tem capacidade para isso. Sinto o time, eu vi lá no jogo contra o Jorge Wilstermann, o time fechado, o time unido, o time jogando pelo treinador também, isso é importante. Como eu falei, o Colo-Colo, eu dei uma analisada no Colo-Colo, aqui, ó, dando uma analisada no Colo-Colo, deixa eu ver, campeonato chileno, ó, o Colo-Colo no campeonato chileno está em 15º lugar. São 18 times no campeonato chileno. 18. O Colo-Colo está em 15º. Lá cai em 2. O Colo-Colo está com 9 pontos. Está com 9 pontos. E o primeiro time que está na zona de rebaixamento está com 8. Então o Colo-Colo está muito próximo da zona de rebaixamento. Os últimos 5 jogos do Colo-Colo pelo campeonato chileno foram uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Então, o Colo-Colo não vem fazendo um grande campeonato chileno. Na Copa do Chile, que eles têm lá um outro tipo de campeonato, o Colo-Colo vem bem. Vem bem. Está com 13 pontos em 6 jogos. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Mas no campeonato chileno ele não vem bem. Tô até olhando aqui, ó, dando uma olhada aqui no Colo-Colo. Colo-Colo lá na terceira rodada, no último jogo ele ganhou do Peñarol de 2-1. Ele vem de uma vitória, então tá empolgado também. Mas lá no Chile ele empatou com o União La Calera, perdeu em casa para um dos times que está na zona de rebaixamento, empatou com a Universidade do Chile, perdeu em casa para o Santiago, ou seja, não vem fazendo um período muito legal. O período que o Colo-Colo tá não é muito legal. Só que o Colo-Colo, na partida de ida, o Colo-Colo ganhou do Atlético Paranaense de 1-0. O Atlético Paranaense conhece. Não é galinha morta, mas o momento do Colo-Colo não é dos melhores. E você tirando por base o que está acontecendo, o que aconteceu, e eu fui dar uma olhada no jogo passado, Colo-Colo não é nenhum bicho-papão. Não estou desmerecendo o Colo-Colo, mas não é nenhum bicho-papão. Dá para o Atlético Paranaense ganhar. Tá? Com facilidade? Lógico que não, mas dá para ganhar. Vendo os jogos, para mim o Atlético Paranaense é o mais forte do grupo. Tem tudo para ficar em primeiro lugar. Então esse jogo contra o Colo-Colo é fundamental. O Colo-Colo tem 2 vitórias. Contra o Atlético Paranaense e contra o Peñarol. Ele ganhou as 2. A última ele ganhou. Ele ganhou agora a última partida, foi justamente acho que contra essa. Ele ganhou em casa do Peñarol de 2-1. Então fez 6 pontos, igual ao Atlético Paranaense. É o jogo que para mim define um classificado, ou o Colo-Colo ou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não pode dar esse mole e perder essa oportunidade de já colocar um pé nas oitavas de final. Porque aí o outro pé é na outra semana contra o Jorge Wilstermann, que aí ele define. Essa semana o Atlético Paranaense define a sua classificação e acredito e torço muito que o Furacão vai para o jogo contra o Peñarol já classificado em primeiro lugar, que é muito importante nessa Copa Libertadores, que tem aquele negócio de jogo em casa, jogo fora, tem uma prioridade. Então essa é a minha análise, vamos esperar o jogo, mas vamos para cima, Furacão, dá para ganhar e vai ganhar. Colo-Colo
Não estou desmerecendo, mas não é isso tudo. E como eu falei, dei uma analisada antes, eles não vêm num bom momento. Não vêm num bom momento. Da volta, depois da pandemia, Colo-Colo está balançando demais, o tanto que no Campeonato Chinês ele está lá embaixo. Tudo bem que na Copa do Chile ele está bem, mas ele vive um momento de instabilidade. Então o Furacão tem que aproveitar e definir o resultado e a classificação. Um abraço, até mais, fui!